Graça e a paz do Senhor, sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em Isaías 33, 14 a 16, vamos falar sobre conquistar a confiança. Como é que nós, como cristãos, filhos de Deus, parecidos com Jesus, líderes segundo o coração de Deus, podemos conquistar a confiança no coração das pessoas. E aqui em Isaías 33, de 14 a 16, fala um pouquinho sobre isso, e revela quais são as características de alguém que consegue conquistar a confiança. E também mostra aqui o que é importante para o coração de Deus e como é que nós devemos alinhar a nossa vida, as nossas atitudes, posturas, condutas, de acordo com a palavra de Deus, a nossa regra de fé e confiança. Está aqui, a nossa regra de fé e confiança, a palavra de Deus. Olha o que diz Isaías 33, 14, os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? E é claro aqui, é uma referência ao próprio Deus, que é fogo devorador e é como, aqui alegoricamente, metaforicamente, simbolicamente, como chamas eternas. Aí vem a resposta a essa pergunta. O que anda em justiça, o que fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, o que fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. As suas águas serão certas, tá? Então, nós vemos aqui a lei da base sólida. Como construir uma vida bem fundamentada, como construir uma vida onde podemos conquistar a confiança, a credibilidade das pessoas, onde possamos habitar junto ao Altíssimo, ao monte do Deus Santo, como podemos habitar diante do fogo devorador, que é o próprio Deus, e das chamas eternas, que representam o próprio Deus, que é justiça, retidão e santidade. Então, ele descreve aqui algumas características de uma vida fundamentada no Senhor, fundamentada na palavra de Deus. Quem é que pode se sustentar diante do processo de purificação diante de Deus? E chamas de fogo falam sobre isso, sobre purificação. O ouro era refinado, e é até hoje, mediante fogo. É diante do fogo que a pedrinha de ouro, o ouro se separa das impurezas que ali estão. Quem poderá manter-se inalterado se tiver passado pelo fogo de Deus? Será que nós ficamos mudando toda hora ou somos estáveis, inabaláveis diante do fogo de Deus? Esta é uma pergunta que Isaías faz. E ele mesmo responde e expõe uma lista de traços aqui que caracterizam uma pessoa que podem estar passando por uma crise, fogo também muitas vezes, o fogo da provação, o fogo da tribulação. É um exemplo, né, um símbolo também da crise, da dificuldade, do problema, que vai provar e testar o nosso coração. Então, vamos ponderar um pouquinho sobre a breve descrição que Isaías fala sobre conquistar confiança diante do coração do Altíssimo, que é Deus, mas também diante do coração das pessoas. Primeira coisa que ele fala é integridade. É necessário integridade, ou seja, que as nossas palavras e a nossa conduta estejam em concordância. Palavras e condutas precisam estar em concordância. A pior coisa do mundo é uma pessoa incoerente, que fala aquilo que não vive, que cobra dos outros aquilo que não faz. Então, a primeira coisa que nós precisamos é integridade, que é inteireza de coração. Um coração que não se permite corromper, desviar, que não permite nenhuma sombra de variação naquilo que é errado, naquilo que é desonesto. Integridade, palavras e condutas devem convergir no mesmo trilho, no mesmo caminho. Segundo lugar, segundo traço de característica ou de caráter que precisamos desenvolver é justiça. Será que somos justos nas nossas relações, nos nossos afetos,
com as pessoas, com os nossos clientes, com aquelas pessoas que nós interagimos. Justiça, o líder, o homem, a mulher, segundo o coração de Deus, rejeita ganhos desonestos, é o que diz o versículo 15. Nós temos que rejeitar ganhos desonestos, temos que rejeitar tudo aquilo que de alguma maneira afeta a nossa vida, afeta as nossas relações e afeta principalmente a nossa relação com Deus. Devemos rejeitar ganhos desonestos e viver uma vida justa, correta, honesta diante do Senhor. Terceiro lugar, precisamos de convicções. Convicções. O que é que você crê? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Os valores que um homem ou uma mulher de Deus, um discípulo de Jesus tem, não lhe permite aceitar suborno. Também está aqui no versículo 15. Não aceite suborno, não aceite desvio de conduta, não aceite presentes que venham desviar você de fazer aquilo que é certo. Seja recurso, seja presente, seja o que for, mantenha as suas convicções, os seus valores devem ser imutáveis, devem permanecer firmes e fortes, e os seus valores precisam estar fundamentados na palavra de Deus, nos valores do reino de Deus. Por isso precisamos de convicção, de fazer aquilo que é certo, mesmo quando todos estão fazendo aquilo que é errado. Outra coisa importante, foco positivo, foco positivo. O líder se nega a conviver com assuntos perniciosos. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tapa os ouvidos para aquilo que é errado, para aquilo que é negativo, para aquilo que é pessimista, para aquilo que afeta os outros negativamente. Você deve se negar a conviver com assuntos perniciosos, sujos, maliciosos, que de alguma maneira podem prejudicar a tua vida ou a vida de outras pessoas. Mantenha sempre um foco positivo e se negue a conviver com assuntos que venham de alguma maneira prejudicar você e outras pessoas. Outra característica que precisamos ter é pureza. Pureza. O líder disciplina sim a sua mente para permanecer puro e limpo diante de Deus e diante das pessoas. Tudo isso está no versículo 15, quando ele lista esses traços de caráter. Pureza. Será que você é uma pessoa pura diante dos olhos de Deus? Será que você é uma pessoa pura diante dos olhos das pessoas? Será que você olha para as pessoas com pureza ou cheio de maldade, malícia, coração totalmente depravado, imoral, sujo? Querido, Deus não quer isso. A Bíblia diz: bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Ninguém vai ver Deus se ficar com o coração todo malicioso, maldoso, impuro, sujo, imundo. Não. Temos que manter pureza. O filho de Deus, a filha de Deus, o discípulo de Jesus precisa buscar santidade e pureza ao seu coração, ao seu olhar, à sua vida, à sua mente. Precisa manter pureza, porque precisamos disciplinar a nossa mente para permanecermos com uma conduta pura e limpa diante de Deus. E outra coisa que precisamos ter, a sexta característica, segurança. Segurança. O discípulo de Jesus deve estar firme, deve estar estável na sua própria identidade e na sua fonte de poder. Identidade e poder é necessário para que possamos adquirir segurança. E a nossa identidade não está apenas no olhar que temos de nós mesmos, mas no olhar que Deus tem para nós. Na nossa relação com Deus, com o grande eu sou, nós temos uma identidade em Deus, e essa identidade em Deus nos faz pessoas seguras, confiantes não no nosso braço forte, mas confiantes no Senhor, reconhecendo que Deus é a fonte de todo o nosso poder. A nossa força vem de Deus, como diz Efésios 6:10, revestivos do Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau e, tendo feito tudo isso, vocês permaneçam inabaláveis diante de Deus. Então, aqui nós vemos esses 6 traços de caráter que precisamos desenvolver na nossa vida, se queremos conquistar a confiança, em primeiro lugar, a mais importante, do coração de Deus, mas também a confiança das pessoas que estão ao nosso redor. Se queremos ter credibilidade na praça, se queremos realmente ter uma vida que venha agradar a Deus, gerar sorriso no rosto de Deus, precisamos ter integridade,
precisamos ter justiça, precisamos ter convicções corretas, precisamos ter foco positivo, precisamos ter pureza de coração e de mente, precisamos ter segurança no Senhor, identidade em Deus e reconhecimento da nossa fonte de poder como o nosso Senhor. Essas são as características que cativam a confiança das outras pessoas na direção da nossa vida em Deus. É claro, quando nós possuímos isso, ficaremos muito mais seguros, os nossos afetos, as nossas alianças, os nossos relacionamentos ficarão muito mais seguros, isso nos capacitará diante das relações da vida, dos afetos, sem inibições, sem problemas, sem situações adversas. Pelo contrário, somente sendo seguros, capacitaremos outras pessoas dentro da segurança que nós temos no Senhor. Então, lembre-se dessa lei da base sólida. Lembre-se de conquistar a confiança e a credibilidade com outras pessoas, baseados nesses 6 princípios: integridade, justiça, convicção, foco positivo, pureza de coração e segurança. A sua segurança está no Senhor. Por isso que Deus, muitas vezes, de forma metafórica, simbólica, é chamado de torre forte, fortaleza, abrigo na tempestade, refúgio, rocha inabalável, pedra de esquina. Tudo isso denota a segurança, a confiança, a proteção, o cuidado que nós temos no Senhor. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é nosso abrigo em meio à tempestade. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço para Dani Dona Doni, o José Itamar Lima, querido, a Jaque Melli, o Davi Lupessan, a Deliane, que estão aqui, a Samara Fernandes, a Kate Maluf, o Cindy Reluar, acho que é homem aqui. Então, Deus os abençoe, queridos. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre todos nós. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Eu quero terminar aqui orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, como discípulos de Jesus, como homens e mulheres de Deus que aqui estão nos ouvindo, Pai, nós queremos colocar a vida de cada um deles diante do teu altar, diante do Senhor. Que o Senhor venha forjar essas 6 características na nossa vida, que possamos forjar em Deus essa segurança, essa justiça, essa pureza, essa integridade, todas essas características, Pai, convicções, justiça, foco positivo, tudo isso possamos forjar no Senhor. Não em nós mesmos não temos essa capacidade, mas em Ti, numa relação fluida, contínua com o Senhor, podemos desenvolver essas 6 marcas no nosso coração, no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos afetos, na nossa vida profissional, familiar, no nosso dia a dia. Pai, queremos construir uma base sólida, queremos construir credibilidade diante do Senhor, do teu coração em primeiro lugar, porque o mais importante é isso, é gerar um sorriso no teu rosto, é gerar alegria no teu coração. Mesmo que venhamos a desapontar pessoas, queremos, ó Deus, agradar o teu coração, a tua face. Que o Senhor tenha alegria a olhar para nós lá dos céus. Que possamos, ó Deus, ter o favor e a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas famílias, o trabalho das nossas mãos, tudo aquilo que fizermos, o Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido através dos teus servos. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Abençoe os teus filhos, a tua casa, a tua igreja. Manifesta o teu poder, Pai. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, traz a resposta, opera milagres naqueles que necessitam. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a tua glória agora, nesse momento, na vida daqueles que nos assistem, daqueles que nos ouvem. Restaura todas as coisas. Promove arrependimento, mudança de vida, mudança de coração, transformação, ó Deus, da história das pessoas, ó Deus, gerando convicção através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, convertendo os corações, trazendo de volta aos pés da cruz, diante de Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. É o que nós te pedimos de todo o coração, oramos e abençoamos. Derrama prosperidade, bênção, graça e glória sobre os nossos irmãos.
em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Bruno Dylan também, Deus abençoe, querido, a graça e a paz do Senhor.